Mateus 3:13. A palavra de Deus nos diz assim: por esse tempo, dirigiu-se Jesus da Galiléia para o Jordão, a fim de que João o batizasse. Ele, porém, o dissuadia, dizendo: eu é que preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Mas Jesus lhe respondeu: deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o admitiu. Batizado Jesus, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. E eis uma voz dos céus que dizia: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. A seguir, foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E, depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então, o tentador, aproximando-se, lhe disse: se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo levou a cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo, e lhe disse, versículo 6, se és filho de Deus, atira-te de abaixo, porque está escrito: aos seus anjos ordenará a teu respeito, para que te guardem. Eles te susterão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e lhe disse: tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele darás culto. Com isto o deixou o diabo, e eis que vieram anjos e o serviram. Até aqui. Minhas queridas, deixa eu fazer um parênteses antes de iniciar, porque talvez tenha algumas expressões que não sejam de todo claro para vocês. Eu usei ontem a expressão de que nós temos uma batalha espiritual. E isso é um princípio das Escrituras. Tá? Nós somos filhos de Deus, nós somos irmãos mais novos do primogênito, mas nós também somos soldados, de acordo com Efésios 6. Nós temos que vestir uma armadura, nós temos uma luta no nosso dia a dia. A palavra ensina que nós temos 3 inimigos. Nós temos a carne, nós temos o mundo e nós temos o diabo. São 3 inimigos diferentes. O diabo usa o mundo para despertar a nossa carne. Então são 3 inimigos em que cada um deles nós temos que ter uma atitude, uma postura diante deles. A batalha espiritual é um princípio, esse texto nos revela isso com clareza. Como eu disse para os irmãos, tudo aquilo que aconteceu com o Senhor Jesus acontecerá comigo e com você, porque Ele é o Filho do homem, Ele é a excelência da criação. Existem alguns momentos em particular que nós somos mais atacados por Satanás. Isso é um fato. Isso não dura o tempo todo, mas isso dura alguns momentos na nossa carreira cristã. O tempo todo nós temos ele por inimigo. Isso é um fato. Mas nós recebemos um ataque maior em alguns momentos, em que ele vem contra nós, de alguma maneira. Certo? Você nunca vai compreender bem este assunto, nunca. Não se empenhe em estudar batalha espiritual no primeiro momento.
Estude a obra de Jesus na cruz. Porque você nunca compreenderá como Satanás age se você não entender que na cruz a cabeça do diabo foi pisada. Amém? Lá em Eva, a palavra de Deus nos ensina uma profecia santa, bendita, que a serpente feriria o calcanhar do nosso Senhor, mas que o nosso Senhor pisaria a cabeça da serpente. A cabeça significa mando. O que a cabeça faz? Manda. É a cabeça que dá ordem para todo o restante. Na cruz do Calvário, o Senhor pisou a cabeça da serpente e ele não pode fazer nada sem a permissão do Senhor. Louvado seja o nome dele. Tem texto para tudo isso que eu estou explicando para as irmãs, mas nós passaríamos um mês estudando isso aqui. Tenho certeza que os irmãos da igreja, o irmão Adilson, no tempo oportuno, vai esclarecer o tema devido para vocês, né? Então, fechei parênteses. O nosso tema qual que é? O levante espiritual contrário que nós temos sobre a nossa filiação. Então nós vimos no Velho Testamento, a Bíblia, ela tem um fio onde não há uma contrariedade nela. Ela se completa o tempo todo. No Velho Testamento, Deus quis libertar o filho e Satanás se levantou impedindo que este filho e seus descendentes fossem livres. Então qual é a batalha que nós vivemos? Satanás se levanta para que nós não sejamos livres e para que os nossos filhos não sejam livres. As irmãs estão entendendo? Muito simples. Isso nós vimos no Velho Testamento. Agora eu vou mostrar a mesma coisa no Novo Testamento, para as irmãs verem que é a mesma história sendo contada, confirmando o princípio bíblico que nós temos e a atenção que nós temos que dar para esse assunto. Jesus, ele inicia o ministério dele aos 33 anos de idade, aos 30 anos de idade, ele inicia o ministério dele, e ele inicia com um batismo de arrependimento. Minhas irmãs, do que ele precisava se arrepender? Como é que o santo de Deus, como é que o perfeito de Deus se arrepende? E aí, quando você estuda a palavra arrependimento significa mudança de mente. Você então tem uma mudança de entendimento a respeito daquilo. Mas existe um dicionário excepcional cristão, chamado Vini. Ele faz uma coisa interessante, ele fraciona a palavra arrependimento no grego. E a palavra significa perceber depois. Então você faz algo e você percebe depois que você não poderia ter agido daquela maneira. Está entendendo? Então nós lidamos com arrependimento de que forma? Percebendo depois. Mas Jesus faz uma coisa interessante. Por que ele se submete ao batismo de arrependimento? Em primeiro lugar, porque ele é nosso irmão mais velho. Então ele está dando modelo de como a gente deve fazer. Mas em segundo lugar, ele nos mostra uma coisa nova. Ele nos mostra que depois de 3 anos, o pecado de toda a humanidade seria colocado nos ombros dele. E o que ele faz? Ele se arrepende antes. Como é que a gente lida com o pecado? Nos arrependendo antes. Minhas irmãs, a gente podia fechar a Bíblia e ir embora. Olha o tamanho dessa verdade que está sendo ensinada.
um estado de vigilância tão grande na nossa vida, que nós nos arrependemos antes do pecado encontrar espaço no nosso coração. Que o Senhor alcance isso dentro de nós. Amém? E aí, João diz: Senhor, eu é que preciso ser batizado por Ti, como é que o Senhor vem a mim? E Jesus esclarece: João, isso é necessário por causa da justiça. Porque, quando você estuda, 1 Coríntios diz que na cruz Ele se fez justiça por nós, tomando sobre si o nosso pecado e nos dando a justiça dele. É uma troca. Ele pegou o pecado, recebeu a punição do pecado, foi considerado justo diante de Deus e aí nos deu da justiça dele, um manto que nos envolve. Nós somos aceitos pelo nosso Senhor, nós somos aceitos, aliás, por Deus Pai, não é por causa dos seus belos olhos, não é por causa do seu jeitinho de viver, não é porque você participa da liderança das mulheres. Você é aceito porque você nasceu de novo e um manto de justiça foi colocado sobre a minha vida e a sua vida. Tudo isso está ensinado no texto. E então Jesus se passa por um batismo de arrependimento e a Bíblia diz que os céus abrem. Os céus foram abertos para o nosso Senhor Jesus 4 ocasiões na vida dele. Os céus foram abertos no batismo, os céus foram abertos no Monte da Transfiguração, os céus foram abertos ali quando o Senhor estava em João 12, porque veio uma voz dos céus que dizia: eu já o glorifiquei e ainda o glorificarei. E os céus foram abertos quando ele subiu aos céus. 4 vezes os céus foram abertos ao nosso Senhor. Nós vamos olhar 2 dessas ocasiões em que os céus foram abertos. Os céus se abrem, os céus se abriram. Existe um grupo de irmãos com quem a gente sempre reúne. Esses irmãos têm uma expressão curiosa na oração. Eles oram assim: Senhor, dá-nos tempos de céus abertos, em que o Filho e o Pai sejam ouvidos. Vocês estão entendendo? E aí vem uma voz do Pai, bendita, santa, a primeira coisa que o Pai comunicou ao Filho. É a primeira coisa que o Pai deseja comunicar a nós. Você é meu, você é meu filho, você é meu filho amado, e você é meu filho amado, em quem eu tenho todo o meu prazer. Preste atenção. O Espírito Santo de Deus deseja comunicar ao nosso coração a nossa filiação. Porque é a única coisa que gera descanso em você. Toda vez que você tem ansiedade, você o tem porque você não está conseguindo naquela área ser filho. Jesus falou lá em Mateus 6, um pouquinho na frente, depois Paulo lá em Filipenses, ele diz assim: não andeis ansiosos, observai as aves dos céus, não plantam, não colhem, não ajuntam em celeiros, contudo, vosso Pai. Quem que tira a ansiedade? O Pai. Onde que nós somos libertos da nossa ansiedade? Na condição de filhos. Se você for livre, você vai ser altamente produtivo ao Senhor. O que Satanás faz? Ele não vai permitir que você se veja como filho. Ele não vai. E aí a voz do alto, de um jeito santo, bendito, comunica coisas que precisam ser comunicadas ao nosso coração. A primeira coisa que diz
É assim. Aprove o Espírito Santo de Deus fazer isso. Colocou um pronome possessivo. O Espírito Santo podia ter dito: este é o Filho. Este é o Filho de Deus. Este é o Filho de Deus amado em quem Ele tem o prazer. Mas aprove o Espírito Santo de Deus. O que comunicou ao Filho amado, comunicará ao meu e ao seu coração. Porque tudo aquilo que aconteceu com Jesus, acontecerá comigo e com você. Aprove ao Espírito Santo de Deus dizer: este é meu. E ninguém passa. Ninguém põe a mão. Ninguém faz o que quiser. Este é meu. Quando você abre, você não vai fazer isso agora, você estuda os 7 primeiros capítulos de Provérbios, se não me engano, com exceção de 4 vezes, a expressão é: meu filho, meu filho, meu filho, filho meu, meu filho, filho meu. Todas as vezes aparece um pronome possessivo junto. Por quê? Porque o Espírito Santo de Deus deseja dizer para mim e para você que você não está sob risco. Você tem um Pai santo, poderoso, que move o exército dos céus, que move o exército da terra, mas Ele não te coloca em risco. Ele não faz isso. O Espírito Santo deseja comunicar que você é, no meu, a menina dos olhos dele. Sabe o que é a menina dos olhos? É aquilo que mais perto tem da nossa visão. Meus queridos, minhas queridas, o teu filho e o teu sobrinho caem na piscina e os dois estão afogando. Qual é o instinto? É maldade? Qual é o instinto? Se nós que somos pais maus temos um instinto de preservação com os nossos, se nós que somos pais maus temos um instinto de preservação com os nossos, quem dirá o nosso Pai Celeste sobre nós? Você é meu filho. Meu filho. Meu. E ninguém põe a mão em você. No Velho Testamento, eu só vou mencionar, depois vocês abrem. No capítulo 32 de Deuteronômio, Deus faz uma comparação com a águia. E ele diz que a minha, porque o salmista diz que a nossa porção é o Senhor. Mas sabe o que Moisés fala em Deuteronômio? Deus dizendo assim: a minha porção é o meu povo. Tem uma coisa que Deus põe os olhos nessa terra: o povo dele. Deus cuida diariamente. O Espírito intercede diariamente. Jesus intercede na face do Pai diariamente. Sabe aquele problema que você tem com o seu filho? A instrução bíblica é que o Espírito e Jesus estão intercedendo por aquela situação diariamente. E que o Pai vai ouvir, vai atender e vai socorrer. Ainda que ele chame para ele. Minha sobrinha, Deus chamou. Quer dizer que Deus não socorreu? Imagina! Imagina se não socorreu. Minha sobrinha foi recebida pelo Senhor. Então, seja na vida, seja na morte, em tudo Ele é bom. Em tudo Ele é santo. Em tudo Ele é cuidadoso. Em tudo nós pertencemos a Ele. E lá em Deuteronômio 32, Deus faz uma comparação e diz assim: assim como a águia voeja sobre os seus filhotes, assim eu tenho cuidado de vós. Sabe como é que a águia voeja? A águia é um animal. Deus se comparou então a uma águia. A águia constrói o ninho no lugar mais alto possível. Onde é que você está colocado? Nos lugares altos. Para que nenhum predador venha te assolar. A águia faz o ninho nesse lugar alto
e recobre esse ninho de coisas macias. Quando você nasceu de novo onde? Naquele primeiro amor. Lembra? Jesus, que coisa linda que tu és. Você nasceu de novo, encantada, amada, guardada, cuidada pelo Senhor. Porém, chega um momento que o filhotinho tem que voar. Sabe o que a águia faz? Joga fora tudo que é macio e torna o ninho desconfortável. E aí aquele galinho, você está se vendo? Está vendo Deus tornando o teu ninho desconfortável? Eu não estou bem, tem alguma coisa acontecendo, eu não sei o que fazer, eu não sei como fazer. É Deus tornando o ninho desconfortável. E aí a águia pega o filhotinho, põe no cangote, sai voando com ela e vira. Está se vendo? E você vai batendo asinha e o chão crescendo. E batendo asinha e o chão crescendo. Como a águia tem uma visão muito precisa. Quando o filhote vai bater no chão. Louvado seja o nome do Senhor. Ela passa e pega o filhote e leva de volta para o mundo. Nunca estamos sob risco. Nunca estamos sob risco. Mas não é o que Satanás quer fazer. Ele quer desesperar a gente. Ele quer desesperar a gente. Ele quer tornar a gente ansioso, angustiado. Ele é especialista em provocar pensamentos ruins dentro da nossa mente, para dizer que para nós não vai ter jeito. Para nós tem jeito. Vocês estão entendendo? Para nós tem jeito. O texto bíblico diz que ele abre um caminho na tormenta e na tempestade. Não há situação grave que ele não saiba o caminho para a gente sair. Este é o nosso Pai. Ele é, nós somos dele. Este é meu filho. Sabe como é que você dá pertencimento para um filho? 3 coisas. Você dá tempo, porque nós amamos, nós damos tempo para aquilo que nós amamos. Tem algumas irmãs aqui que vão amar um shopping. E aí você anda no passo de shopping, dentro dele. Devagarzinho, apreciando, olhando. Deus gasta tempo conosco. Segunda coisa, Deus nos dá toque. Como é que eu sei disso? Porque o texto bíblico diz assim: ninguém jamais viu a Deus, mas o Deus unigênito que estava no seio do Pai é quem o revelou. Onde é que o Filho amado habitou toda a eternidade? No seio. Oh, minhas queridas, quantas vezes Ele está te carregando e você achando que está sozinho? Quantas vezes Ele está cuidando e você simplesmente não está vendo? Quantas vezes Ele mandou anjos te socorrerem e você não percebeu? Mas Ele o fez. Por quê? Porque pertencimento vem com toque. E a terceira coisa, pertencimento vem com conversa. Quantas vezes Ele nos comunica? Ele fala, e Ele fala, e Ele fala, e Ele fala, e Ele fala. É interessante se... Imagina, quando eu tinha os meus filhos pequenos, 5, 6 anos de idade, vou deixar eles num aniversário. Quem que se preocupa com o aniversário? Ele ou ele? Filho, vem cá. Não sobe no trepa-trepa sem te darem permissão. Faz tudo que a dona da festa pedir. Não quero você falando com ninguém, quietinho no seu canto. É ele que se preocupa com isso ou é o pai que se preocupa com isso?
Quem comunica é o Pai. Então Ele fala conosco o tempo todo. Você pertence a Ele. E Ele vira e diz: você é meu e é meu filho. Eu não estou abrindo os textos bíblicos para tudo isso que eu estou mencionando, porque senão nós vamos gastar mais tempo do que deveríamos. E aí diz que nós somos filhos. Sabe o que a filiação faz nas Escrituras? A filiação, nós lemos o texto ontem de Romanos, a filiação faz a gente herdar coisas. Se sois filhos, sois também herdeiros de Deus. Então, na filiação, Deus vai te dar coisas que é apenas teu. Ele faz de forma peculiar. A experiência da irmã que está do teu lado não é a tua experiência. Minhas queridas, Deus trata como um pai na individualidade. Eu dou para o André roupa e dou para a Jéssica roupa, mas eu não dou do mesmo jeito. A Jéssica tem uma necessidade que o André não tem. Eu supro os dois, a mesma coisa, mas eu supro individualmente, de um jeito peculiar. Nós somos propriedade peculiar do nosso Pai. Em Apocalipse diz, numa das 7 igrejas, que nós receberemos uma pedrinha com um nome que só nós e o nosso Deus conhece. Porque você é propriedade única, peculiar. A dor tua não é a dor do outro. O socorro teu não é o socorro do outro. A filiação tua é a mesma filiação do outro, mas com cuidados completamente diferentes, únicos, próprios. Este é o nosso Pai. Como não amá-lo? Como não nos prostrarmos diante dele? Como não ansiarmos por ele? Vocês estão entendendo? Somos filhos. Você abre Ezequiel, tem uma profecia que diz o seguinte: se você der um bem ao servo teu, quando este servo for sair de sua casa, o bem precisa voltar, porque seus bens pertencem a seus filhos. Você, por favor, não chame os outros de filhos, porque você tem os teus filhos. Eles precisam ter um diferencial, como nós temos o resto da criação. Somos filhos de um Deus bendito. Mas não apenas isso. Ele diz que nós somos amados. Então, todo movimento que ele faz em direção a nós, ele faz com que atitude? De amor. Ele te priva de uma condição financeira. O que ele está fazendo? É um ato de amor. Ele te dá uma condição financeira diferente. É um ato de amor. Deus tem que ser glorificado na tua cura. Mas Deus também precisa ser honrado e glorificado na morte da roupa. Porque a mesma bondade de Deus em curar a nascida é a bondade de Deus em levar a nascida. Porque Ele é amor. Não tem um movimento que Ele faça em direção a nós que não seja com amor, ainda que seja um ato de disciplina. Ele não pode fazer sem amor. E Ele tem prazer em nós, porque aprouve a Ele nos amar. Aprouve a Ele dizer: não, eu vou ter uma relação com Ele. E Ele pode ser filho rebelde, Ele pode ser filho duro, Ele pode ser filho complicado. Eu vou por ordem nele. Eu vou um dia de cada vez, vou ajustar Ele de tal forma que Ele tenha amor por mim, como eu tenho prazer nele. Ele tenha prazer em mim, como eu tenho prazer nele. Minhas queridas,
É o livro de Cantares. Eu sou, isso mais para o final, eu sou do meu amado, e o meu amado é meu. Ele leva a gente até alcançar esse coração. Com isso em mente, o que acontece? O Espírito Santo toma o Senhor pela mão e o leva ao deserto. Onde é que nós celebramos festa? Gente, a palavra de Deus é rica demais. Ela é apaixonante. Ela é apaixonante. E o Senhor então jejua 40 dias e 40 noites. Por quê? Porque o Senhor sabia que ele seria atacado por Satanás. Por que Jesus inicia o ministério dele sendo atacado por Satanás? Porque Jesus tinha que fazer o que o primeiro Adão não fez. O primeiro Adão foi atacado pelo diabo e sucumbiu à tentação. O segundo, o último Adão, ele precisaria, de acordo com 1 Coríntios 15, o primeiro Adão, Adão de Gênesis, o último Adão, o Adão Jesus. O último Adão precisaria enfrentar a serpente e vencer. Porque Deus está restaurando aquilo que não foi conquistado. E ali o Senhor passa por 3 tentações idênticas à de Eva e de Adão. Lá em Eva e Adão, o texto diz assim: vendo que a árvore era boa para comer, agradável aos olhos e boa para dar entendimento, tomou do fruto e comeu, e deu também ao seu marido, e ele comeu. Então ali está mostrando que Eva foi despertada em 3 coisas: nos olhos, na carne e no conhecimento, no poder. O nosso Senhor Jesus passa pelas mesmas 3 tentações. Porém, nós temos um diferencial na situação do nosso Senhor. Porque das 3 tentações, 2 começam assim: se és filho. A voz tinha acabado de dizer o quê? Este é meu. O que Satanás quer fazer comigo, com você? Satanás quer furiosamente provar que nós não estamos debaixo do cuidado e do controle do nosso Pai. Satanás vira, na primeira coisa, são necessidades físicas que nós temos. Algumas de vocês aqui passam necessidades físicas uma vida inteira. Já dei um exemplo esses dias aí. Contam o dinheiro uma vida inteira. Outras têm folga. Outras sofrem com este assunto uma vida inteira. Jesus teve fome. E é como se o diabo estivesse dizendo assim: você acha que se você fosse filho, você estaria passando fome? Você acha que se você fosse amado dele, você estaria passando fome? Minhas queridas, isso é sutil e maligno. Nós temos que lembrar da frase de Jó. Jó foi atacado por Satanás 2 vezes. Na primeira, ele teve os bens e os filhos tirados. E sobre os filhos, aliás, os filhos e os bens tirados. Se não me engano é nessa hora. Quando ele tem os filhos tirados, ele responde assim: o Senhor o deu, o Senhor o tirou, louvado seja o nome do Senhor. Quando ele tem os bens tirados, ele diz assim: no eu vim, no eu voltarei, louvado seja o nome do Senhor. Ele não agiu contra Deus. E o intento de Satanás foi: Jó só te ama porque o Senhor dá coisas boas para ele. Tira as coisas boas. E vamos ver se ele não pragueja contra o Senhor. E Deus falou: pode tirar.
E Jó continuou fiel. No segundo ataque, Jó tem a saúde tirada. E aí ele é atacado por Satanás, usando a esposa dele. Ele está no montão de lixo, o corpo todinho com pus, ele teve uma infecção de pele generalizada, o corpo todinho com pus e ele raspando aquele pus com cacos de vidro. Pus provoca muita dor dentro de nós. Essa mulher possivelmente o amava, a Bíblia faz quase nenhuma menção sobre ela, mas ela vira e diz uma frase assim: amaldiçoa a Deus e morre. E ele, amando o seu Senhor, vendo a mão do seu pai na sua necessidade, ele vira e diz assim: procedes como uma louca qualquer. Temos recebido dele o bem, porventura não receberíamos também o mal? E com tudo isto Jó não pecou contra o Senhor. E Satanás não se satisfaz. Levanta amigos para tentar. Satanás vai pegar a tua necessidade, vai tentar a todo custo provar que você não é filha, que você não está cuidada, que você não é protegida. Nas necessidades físicas, Satanás tenta dizer que nós não somos filhos. Mas aí avança. E agora, ele usa uma outra coisa para tentar o Senhor. Ele vira para o Senhor e diz assim: se és filho de Deus, sobe no alto do pináculo e atira-te para baixo. E aí ele faz uma coisa mais delicada, ele toma a palavra. Porque está escrito que você vai dar ordem aos teus anjos para que eles te guardem em todo o tempo. Qual é a tentação do Senhor? A tentação do Senhor, eu estou olhando aqui sobre um aspecto espiritual primeiro e depois emocional. O aspecto espiritual aqui é que o Senhor se manifestasse ao povo fora da cruz. O Senhor seria levantado, mas ele seria levantado onde? Na cruz. Ele não seria levantado no pináculo. É a mesma coisa que Maria tentou fazer nas bodas de Caná. Uma mãe com um filho cheio de virtude, ela ri aqui e diz o quê? Filho, mostra para eles quem você é. Qualquer mãe faria isso. E Jesus, muito respeitosamente, porque a palavra usada ali no grego significa senhora, ele diz assim: Senhora, que tenho eu contigo? O meu tempo não é chegado. O tempo de eu aparecer como Deus não é este. Vai ser daqui 3 anos, quando eu for levantado lá na cruz do Calvário. Então o Senhor claramente mostra isso para ela. E aqui, Satanás está tentando ele nisso. Eu vou fazer uma aplicação emocional, porque havia na cultura judaica o seguinte entendimento: quem pulasse do alto do pináculo e chegasse embaixo com vida, seria reconhecido como Messias. O que Satanás está fazendo? Busca aceitação. Busca aceitação. Minha irmã, sabe quando você compra aquela roupinha que você não tem dinheiro para pagar? E em geral você fez porque você está buscando aceitação. Afinal de contas, o casamento é muito importante, eu preciso estar bem, eu preciso estar linda, maravilhosa. Sabe quando você faz isso? Você caiu no engodo do diabo. Você pulou do alto do pináculo. O que você é, o que Deus te concedeu até aquele momento,
a roupa que você tem até aquele momento não é suficiente para você ser aceito. É como se você estivesse dizendo que o que você tem não é suficiente do que o teu pai está fazendo por você. Teu pai está dando menos do que deveria. Você está entendendo? E você cai num laço maligno, buscando aceitação de um jeito que Deus não quer. Ele te ama do jeito que você é. Ele criou umas magrinhas, criou umas mais cheinhas, criou umas com um corpo uniforme, criou umas com um corpo disforme, criou umas com uma mente ágil, criou outras com uma mente mais lenta, porém Ele nos fez, de acordo com o Salmo 139, de forma maravilhosa, porque nós fomos feitas para Ele. Ele pega a tua característica e usa a tua característica para Ele mesmo e para os outros, mas não. Precisamos, a todo custo, provarmos que nós somos alguém. E não descansamos na nossa filiação. Isso não cabe para as mulheres. E os homens que compram coisas indevidas, que fazem negócios indevidos, que entram em situações que o Senhor não teria para eles? Por que o fazem? E os homens que se envolvem com coisas indevidas, os homens que são apaixonados por futebol de forma demasiada, de forma excessiva. O IBGE fez uma pesquisa, sabe o que fez uma pesquisa com torcidas de futebol? Sabe o que ele descobriu? Todas as torcidas, não importa a torcida, todas diziam o seguinte: eu participo dessa torcida porque ela é para mim como uma família. Buscou uma aceitação que não é em Deus. Tua identidade tem que ser construída em primeiro lugar no fato de que você é filha de Deus. Senão Satanás se levanta contra você e arma ciladas e mais ciladas e mais ciladas e mais ciladas, onde você vai ficando lenta e não consegue avançar em toda a vida cristã. Vou dar para as irmãs um exemplo, só que é um exemplo masculino. Vou dar para as irmãs um exemplo das Escrituras. Quando Abraão e Ló se separaram porque o rebanho dos dois cresceu demais e a terra era pequena para eles. Abraão, nosso pai na fé, um homem de Deus, virou para Ló e disse assim: Ló, vê para onde você quer ir. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Se for para a esquerda, eu vou para a direita. Ló levantou os olhos, ele era pastor. Pastor precisa de pasto, e você só tem pasto onde tem água. Ló levantou os olhos e viu toda a campina do Jordão, e viu que era terra bem regada. Qual foi o pensamento? Vou continuar próspero, crente, porque o livro de Pedro diz que ele era um justo, crente que amava o Senhor, mas tomou uma decisão pensando em dinheiro. O problema é que a terra que ele escolheu era do lado de Sodoma. E aí diz que ele foi armando a tenda dele. No Velho Testamento, tenda representa uma carreira cristã olhando para o céu. Porque a tenda, você chuta o pau da barraca e desarma e vai para o canto que Deus quer. Você não está firmado neste mundo. Então, morar em tendas no Velho Testamento tem esse sentido. Por isso que o texto diz que Abraão morava em tendas. Ló também morava em tendas. Só que ele foi armando a tenda dele até Sodoma. Aí ele entrou dentro de Sodoma. E aí, em Sodoma, ele construiu uma. Firmou os valores dele neste mundo. A tal ponto que as filhas dele absorveram tanto o
padrão do mundo, que elas se deitaram com o pai, como era costume dos povos da região. Mas deixa eu te explicar o porquê que eu estou dando um exemplo dele. Este homem quis ajudar aquela cidade. E ele se tornou juiz dela. Porém, o mundo não tem jeito. O mundo não tem jeito. O mundo vai ser queimado. O sistema vai ser destruído. Este mundo não tem jeito. O Senhor Jesus diz no Sermão do Cenáculo, ele falou que o mundo já foi julgado e ele está condenado. O mundo não tem jeito, não tem solução para isso daqui, a não ser a vinda do nosso bendito Senhor, que é o que vai pôr jeito nisso daqui. Porém, Ló, o texto diz que ele afligia o coração dele com o comportamento daqueles insubordinados. Como é que eu sei que ele se tornou juiz? Porque quando ele está na praça, aquilo representa uma atitude que só os juízes tinham. Só os juízes sentavam na praça. A mesma coisa de Jó. Jó também sentava na praça. Ele ajudava a julgar as situações das pessoas. Tudo bem. O que aconteceu com esse homem? O anjo vem, entra na casa dele, tem toda aquela situação do povo da cidade vir, bater na porta, querer abusar dos homens. Os homens põem uma cegueira e os homens apressam Ló. Vamos, porque Deus vai destruir. Aí diz assim, vendo os anjos que Ló se demorava. Um crente demorado. Sabe por quê? Porque não entendeu como era para viver como filho de Deus. Viveu misturado com um crente. Particularmente eu acredito que a mulher dele também era crente. Sabe por que eu acredito nisso? Porque ela se tornou uma estátua de, porém um sal insípido. Um sal que não prestava para mais nada, porque a Bíblia diz que os crentes são o sal da terra. Tudo por quê? Porque esta mulher não se posicionou diante deste homem. Ela olhou para trás. Ela olhou para trás para ver o quê? Ver o mundo. Deixa eu ver o mundo que eu estou perdendo. Estou deixando todas as minhas coisas sair sem nada, sair com as minhas filhas. Nem meus genros quiseram vir, futuros genros. Nem eles quiseram vir. Estou deixando todas as minhas coisas para trás. O coração, os olhos, são a janela da alma. Os olhos estavam olhando para aquilo que ela amava. A questão é o que você ama. Satanás se levanta dizendo que nas nossas necessidades básicas e que na nossa falta de aceitação nós não somos filhos de Deus. E eu tenho que criar um jeito de ter o recurso que eu preciso e um jeito de ser aceito do jeito que eu quero. Aí você entra num mestrado que Deus não quer, num doutorado que Deus não quer, nada contra. Porque tem algumas que Deus quer que faça mestrado, tem outros que Deus quer que faça doutorado. Mas aí você entra numa pira de comprar coisa que não deve, de buscar coisa que não deve, de ter título que não deve, de fazer isso, de fazer aquilo, para ser alguém neste mundo. E você é alguém. Você é filha de Deus. Aí nós vamos para uma segunda situação. Só que agora o ataque de Satanás não é contra a nossa filiação. Agora o ataque de Satanás é contra os nossos filhos. Você quer ver coisa santa?
Coisa maravilhosa, Lucas, capítulo 9, versículo 28. Cerca de 8 dias depois de proferidas estas palavras, tomando consigo a Pedro, João e Tiago, subiu ao monte com o propósito de orar. E aconteceu que, enquanto ele orava, a aparência do seu rosto se transfigurou e as suas vestes resplandeceram de brancura. Eis que 2 varões falavam com ele, Moisés e Elias, os quais apareceram em glória e falavam da sua partida, que ele estava para cumprir em Jerusalém. Pedro e seus companheiros achavam-se premidos de sono, mas conservando-se acordados, viram a sua glória e os 2 varões que com ele estavam. Ao se retiraram estes de Jesus, disse-lhes Pedro: Mestre, bom é estarmos aqui. Então façamos 3 tendas, uma será tua, outra de Moisés e outra de Elias, não sabendo, porém, o que dizia. Enquanto assim falava, veio uma nuvem e os envolveu, e encheram-se de medo ao entrarem na nuvem. E dela veio uma voz, dizendo, e o céu se abre de novo, minhas irmãs: Este é o meu filho, o meu eleito, a ele ouvi. Depois daquela voz, achou-se Jesus sozinho. Eles calaram-se, e naqueles dias a ninguém contaram coisa alguma do que tinham visto. No dia seguinte, ao descerem eles do monte, veio ao encontro de Jesus grande multidão. E eis que dentre a multidão surgiu um homem dizendo em alta voz: Mestre, suplico-te que vejas meu filho, porque é o único. Um espírito se apodera dele, e de repente o menino grita, e o menino atira por terra, convulsiona até espumar, e dificilmente o deixa, depois de o ter quebrantado. Roguei aos teus discípulos que o expelissem, mas eles não puderam. Respondeu-lhes Jesus: Ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco e vos sofrerei? Traze o teu filho. Quando se ia aproximando o demônio, o atirou no chão e o convulsionou. Mas Jesus repreendeu o espírito imundo, curou o menino e o entregou a seu pai. E todos ficaram maravilhados ante a majestade de Deus. Versículo 21. 8 dias depois. Na Bíblia, os números eles têm um significado. Então, esse significado pode ser único, ou esse significado pode ter mais de um sentido, como foi, por exemplo, o número 3, que eu falei para vocês. Né? Na Bíblia, o número 6, por exemplo, é o dia que o homem foi criado. Então, Apocalipse diz que 6 é número de homem. Então, apareceu 6 na Bíblia, é número de homem. 7 é o dia do descanso. 8 na Bíblia é um reinício. Então a voz do Pai tinha vindo. E agora o Senhor começa de novo, reforçando esta voz do Pai. Então eles têm ali, eles possivelmente estão no Monte Hermon, eles estão ali orando a Deus, e de repente, o momento é tão único e tão significativo que o céu abre e desce. E desceu de tal maneira que o Senhor traz a glória dele na nuvem, porque a nuvem fala da glória do Senhor, e o Senhor envia Moisés e Elias. Moisés representa a lei, porque foi ele quem deu a lei. E Elias representa os profetas, porque Elias é o exemplo nosso de profeta. Ele restaura a profecia em Israel mediante o ministério dele. Tá bom, estamos entendendo tudo. A voz do alto vem e diz: Este é meu filho. Nos outros evangelhos vai aparecer a expressão amado, vai aparecer a expressão prazer.
Mas no Evangelho de Lucas aparece uma expressão, diz assim, a ele ouvir. O que está ensinando no a ele ouvir? Está ensinando que eu vou olhar a lei, mas eu tenho que procurar quem na lei? Cristo. Eu vou ouvir os profetas, mas eu tenho que procurar quem nos profetas? Cristo. Então agora, toda lei e toda profecia tem que ter um foco central. Qual é esse foco central? A pessoa e a obra de Cristo. A Ele ouvir. Esse momento é um momento único de êxtase, de impacto. Eles ficaram, minhas irmãs, a glória de Deus desceu. Isso não é qualquer coisa. A glória do Senhor veio sobre eles. Tá bom. Eles viram, são extasiados. Pedro fala das nossas vidas. Quando é para falar, ele cala. Quando é para calar, ele fala. Ele mostra bem o exemplo de como que a gente funciona. Todos nós aqui funcionamos desse jeito muitas vezes. Algumas estão nesse estado meio permanente. E aí precisamos aprender. Tá bom. A voz do Pai falou. Eles descem do monte. Com quem que eles se deparam? Com o diabo. Só que dessa vez, na vida de quem? De um filho. Você está vendo o que eu estou vendo? Você está vendo que é o mesmo princípio? É o mesmo princípio. E aí presta atenção no que eu vou te falar. O céu abrir é um sinal de avanço espiritual. É um sinal que a nossa comunhão está tão significativa que os céus foram abertos. Tudo bem? Toda vez que há um avanço espiritual, como está havendo neste fim de semana, Satanás se levanta, ou contra a nossa filiação, ou contra os nossos filhos. Aí você deve estar pensando assim, meu Deus, por que eu vim no encontro? E eu vou te responder assim, você não vai avançar? Nós temos que avançar. Nós não temos alternativa espiritual. Nós temos que caminhar em direção a Ele. Nós precisamos avançar, mas nós vamos avançar de que jeito? O Senhor Jesus desce. Por algum motivo tem um pai e não tem uma mãe nesse texto. Essa mãe havia morrido? Essa mãe estava esgotada? Essa mãe estava doente? A distância era muito longa e esta mãe não podia vir, fosse por causa da distância, fosse por causa de outros filhos. Nós não sabemos. Eu sei de uma coisa. Quem enfrenta essa batalha é o Pai. Para quem que eu preciso pregar isso? Porém, quem estão aqui são as meninas. O Pai. O texto, imagine um guarda-chuva. O texto de 1 Coríntios diz assim: Deus, um guarda-chuva, é o cabeça de Cristo, um guarda-chuva menor, de baixo. Que é o cabeça do homem, um guarda-chuva menor ainda, de baixo. Que é o cabeça da mulher, um guarda-chuva um pouquinho menor, que é a mulher. Quando Deus quer comunicar algo à mulher ou aos filhos que estão debaixo do homem e da mulher, Deus passa isto por Cristo, que passa isto pelo homem, que passa isso pela mulher, e que então chega até os filhos. Nós, homens, precisamos ser chamados a esta batalha espiritual.
Você sabia que você não tem poder de pôr limite no seu filho? Você sabia que você fala 1, 2, 3, 5, 10, 15 e o peão não ouve? E é de dar raiva. O pai entra em casa, olha, e o filho para. Sabia que é assim? Sabe por quê? Porque o papel de limite foi dado ao homem e não à mulher. É o que nós íamos estudar, coisa que nós não fizemos, sobre os papéis. É uma coisa que impressiona. Tudo que envolve autoridade num lar deveria, num primeiro momento, envolver o homem. Este homem traz o seu filho. E ele diz algo interessante, ele diz assim: Senhor, levamos ele até os teus discípulos e os teus discípulos não puderam expulsar o demônio. E no texto de Mateus ou Marcos, se não me engano, Jesus diz assim: esta casta não se espera, senão por meio de oração e jejum. Em alguns momentos, nós temos que ser levantados em oração e jejum, porque nós estamos sob um ataque maligno maior. O que Satanás quer contra a filiação dos nossos filhos? A mesma coisa que nós vimos ontem à noite. Satanás quer tirar o testemunho de Deus desta terra. Por isso ele se levanta contra os nossos filhos. O que nós vamos fazer ao sairmos desse acampamento? Nós vamos orar e jejuar. Nós vamos, dentro do possível, chamar os nossos maridos, abrir o texto, talvez ouvir os estudos, sem forçar nada. Se eles entenderem, louvado seja o nome do Senhor. Se eles não entenderem, querido, eu vou fazer. Porque o Senhor chamou o meu coração. Eu estou convicta dessas verdades. Então eu vou seguir estas verdades que eu estou ouvindo. As irmãs estão entendendo? E nós vamos caminhar para a libertação. Por quê? Porque se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Vamos falar juntos? Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Nós vamos aprender a ser filhos. Nós vamos levar para os nossos filhos esta filiação. Amém? Curva sua cabeça, deixa eu orar. Senhor, obrigado, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Continua nos ajudando, para que o teu bom nome seja glorificado. Eu oro em nome de Jesus. Amém.